Gente, hoje caiu a incumbência minha de apresentar uma cápsula sobre mentalidade. Então, como vocês sabem, vem o cronograma lá das cápsulas, cada um já vem com o tema definido, não é nós que escolhemos os temas. E hoje o tema caiu para mim, mentalidade. E eu fiquei pensando bastante no final de semana o que eu poderia falar de uma forma que conseguisse agregar algo que vocês conseguissem colocar em prática. Então eu criei esse treinamento foi criado ontem, só para vocês saberem como que eu crio meus treinamentos. Eu deito de noite e eu crio ele todo na minha cabeça e no outro dia só coloco no computador. E o objetivo aqui é fazer com que vocês reflitam. O meu objetivo final é fazer vocês refletirem sobre o que eu vou passar aqui para vocês, que eu tenho certeza que se vocês entenderem e aplicarem, vocês vão mudar a forma de vocês pensar, vão mudar a forma de vocês agir e provavelmente eu tenho certeza que vocês vão mudar também os resultados. Então vamos lá, gente. Agora só tem que aprender como é que muda aqui, mas vai dar certo. E aí? E agora? Eu tenho. Quem que é o do... Eu não sei. Como é que... Eu também não sei. O cara do TI, né? O cara do TI. Tu sabe, o chefe falou que tu sabe. É. É que eu não sei o que fazer. Ao vivo é mais difícil. Espera aí que vai dar certo. Espera lá, vamos ver. Vamos ver, eu acho que é aqui. Aí. Bom, gente, o conhecimento, ele transformou a minha vida e pode transformar a vida de vocês. Eu sou obcecado por conhecimento. Não tem um dia que eu não aprendo algo. E isso tem uma razão, tá? Tem um motivo. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Aliás, eu vou mostrar duas fotos para vocês. Rapidinho, vocês vão olhar essas fotos, porque nunca mais eu vou mostrar, tá? Mas, assim, ó, antes de nós prosseguirmos, tem um estudo, e eu quero mostrar aqui para vocês, e aí tem um sentido porque eu mostrar isso para vocês. O nosso cérebro, ele recebe de 10 a 11 milhões de bytes de informação por segundo. Então, nesse momento aqui, agora, o cérebro de vocês está recebendo tudo isso de informação por segundo. Mas, conscientemente, nós conseguimos só processar de 40 a 120 bytes. Esses ali foram os estudiosos, os cientistas que fizeram essa pesquisa. E por que eu estou falando isso? Porque nesse momento que eu estou falando agora, a tua mente já foi, já voltou, já foi em casa, já pensou em várias coisas. Então, o que eu quero propor para você? Toda vez que a sua mente sair do treinamento, você traz ela de volta consciente para que você consiga absorver aquilo que eu vou passar para vocês aqui. Pode ser, gente? Vamos fazer esse combinado? Eu fui muito feliz nos últimos anos porque eu desenvolvi uma teoria. A minha teoria, ela se chama a teoria do desenvolvimento interno. O motivo de eu fazer a minha pós-graduação em neurociência do comportamento humano veio através dessa teoria. E eu venho aplicando essa teoria na minha vida e trazendo resultados. E aí eu já quero trazer o primeiro questionamento para vocês. Em algum momento vocês chegaram a se questionar por que eu tenho os resultados que eu tenho? Por que eu, Ademir, tenho os resultados que eu tenho? Por quê? Porque parem para pensar, gente. Eu não sou o mais inteligente e de longe eu não sou o cara que mais trabalha. E vocês verem isso no dia a dia. Mas aí eu quero mostrar para vocês o início disso, para vocês terem uma noção daquilo que eu vou passar agora para vocês. Por quê? Porque cada um tem um início, cada um tem uma história. Aqui, gente, era onde eu morava na minha adolescência. Aqui a gente já estava bem de vida, tá? Só para vocês saberem. Na periferia de Montenegro, não tinha saneamento, não tinha saneamento básico. Aqui a gente já estava bem, tá? E essas são as duas fotos que eu vou mostrar para vocês. Essa aí mais uma. Rapidinho e depois nunca mais eu vou mostrar. Porque isso aí pode virar motivo de bullying. Esse aqui sou eu. Então esse cara aqui sou eu com 22 anos. Aqui, na verdade, ali eu estava com 18 anos. Cheguei a Caxias, ali era onde eu morava, num alojamento. Semi-analfabeto, só sabia fazer meu nome, sem perspectiva nenhuma.
e já com 18 anos de idade. Então, ou eu fazia alguma coisa, e aí vem o título, ou você transforma, ou você se conforma, e foi aí que eu comecei a estudar. Por isso que assim, para mim, gente, e aí cada um tem a sua forma de pensar. Para mim, não tem nada mais que tenha valor que o conhecimento. O conhecimento é algo que para mim, ele tem mais valor que tudo no que eu faço na vida. E aí, nós entramos no tema de mentalidade. E aí eu quero trazer 4 pontos para vocês, para eu mostrar a minha teoria. E eu vou falar para vocês uma coisa, gente. Se vocês aplicarem o que eu apliquei na vida, com toda certeza vocês vão transformar a vida de vocês. Se a gente pegar, quando a gente vai falar de mentalidade, a gente fala da mente. E aí, vamos começar estudando o que diz a Bíblia. Alguém aí já leu a Bíblia? Alguém já estudou a Bíblia? Porque, gente, olha só, a Bíblia, ele é um livro, o Antigo Testamento ele é pesadíssimo para ler, mas o Novo Testamento ele é bem light, tá? Quando você pega e estuda com um olhar crítico, você começa a tirar muitas coisas que estão em todos os livros que a gente estuda na atualidade. Só que eu não estudei só a Bíblia. Eu estudei a Bíblia, eu estudei filosofia, eu estudei autoconhecimento e ciência. E quando você pega esses 4 campos, eles estão separados. Eles não se juntam entre eles. Então, cada um tem uma forma de pensar desses 4 campos, mas eles falam a mesma coisa. Se a gente pegar aqui, ó, meu povo padece por falta de... É por falta de trabalho? É por falta de dinheiro? É por falta do quê? Conhecimento. O conhecimento é algo que realmente transforma a vida. E isso está lá na Bíblia. Só que se a gente ir mais a fundo, olha só. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos escravos de tudo aquilo que a gente não conhece. Nós somos escravos do nosso sentimento, nós somos escravos das nossas emoções, nós somos escravos da sociedade, se a gente não conhece, nós somos escravos do nosso profissional, nós somos escravos de tudo aquilo que a gente não conhece. Por quê? Porque eu não mudo aquilo que eu não conheço. Vocês concordam comigo que se eu não conheço uma coisa, eu não vou mudar? Então a gente é escravo de tudo aquilo que a gente não conhece, mas nós somos livres de tudo aquilo que a gente conhece. Tudo aquilo que eu tenho conhecimento, eu sou livre. Ainda lá da Bíblia, ó. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que isso quer dizer, gente? Que tudo que eu quero fazer na vida, eu preciso primeiro fazer na minha mente. Tudo começa no pensamento, tudo começa no conhecimento. Só que aí, tem pessoas que podem dizer, tá, mas eu não sou religioso, eu não acredito na Bíblia. Beleza, vamos lá então para a parte da filosofia. Alguém já ouviu falar nas 7 leis do universo? O que diz as 7 leis do universo? A primeira lei, que é a lei que embasa todas as outras, é o princípio do mentalismo. Essa é a primeira lei do universo. E aí, se nós formos mais a fundo, vamos entrar para a filosofia. Sócrates, Platão, Francis, René Descartes, todos os pensadores, eles falam a mesma coisa. O conhecimento conduz à ação correta. Quando a mente conhece a verdade, a forma de viver muda. Conhecimento é poder. Pensar corretamente conduz às melhores decisões. E assim todos os livros de filosofias vão falar dessa parte da mente. Tá, beleza, mas eu não acredito em filosofia. Vamos então para a parte científica. Vocês já ouviram falar nesse estudo? Pensamento gera sentimento, que gera ação, que vai gerar resultado. Certo? Não seria tão simples, não parece tão simples isso? Por que então na prática não funciona? Porque eles fazem o estudo, mas eles não mostram a forma. E por isso que eu criei a minha teoria.
Por isso que eu criei e estou aplicando a minha teoria. E aqui está todos os cientistas que desenvolveram esse estudo. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Só que quando a gente para pensar assim, tá, mas se fosse tão simples, a sociedade passaria tanta necessidade? Nós passaríamos tanta necessidade? Quando a gente pega a lei da atração, se é só pensar para a gente adquirir, não seria fácil? Quando a gente pega o quadro dos sonhos, gente, quantas pessoas fazem o quadro do sonho e não alcançam aquilo que desejam? Então, onde é que está? E aí que eu comecei a me perguntar, lá no passado, que eu comecei a criar a minha teoria. E eu comecei a aplicar a minha teoria. E isso que eu quero mostrar para vocês. De onde é que vem a minha teoria? Eu peguei os 4 campos, gente. Os 4 campos. E essa teoria, lógico que eu vou passar só uma pincelada por causa do tempo, mas ela é um estudo que eu fiz, então ela é muito densa, mas aqui eu vou passar só uma pincelada para vocês por causa do tempo. E essa teoria, quando eu entrei para fazer a minha pós-graduação em neurociência, foi justamente para embasar mais essa teoria. O que eu fiz? Eu peguei os 4 campos, religião, espiritualidade, filosofia, autoajuda e ciência, e juntei os 4 e criei a minha própria teoria. E isso transformou minha vida. Isso fez com que eu chegasse aonde eu cheguei, e isso fará com que eu chegue aonde eu quero chegar. Então, basicamente, a minha teoria é essa aqui, gente. É a teoria do alinhamento interno. Os resultados humanos são consequência do grau de alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. É o alinhamento dessas 3 coisas que fazem você ter resultado. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como fazer esse alinhamento. Porque o pensamento, ele vai te dar apenas uma direção. O sentimento, ele vai te dar energia, ele vai te dar motivação. E a ação, ele vai trazer o resultado. Só que ele é muito mais amplo que isso, porque assim, ó, de novo, se for pegar só com essa parte superficial dessa teoria, a gente cai de novo na mesma teoria de sempre. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Só que se fosse tão simples assim, todo mundo faria. Então, quando a gente pega os 4 campos, e só para ilustrar, gente, a minha teoria, ela não substitui nenhuma das outras, tá? A minha teoria, ela é um complemento das outras, porém de uma forma diferente. Eu já peguei os estudos prontos e eu só juntei eles. Então, basicamente, a minha teoria, ela se baseia nisso aí. Filosofia, ela questiona, reflete e busca a verdade. A ciência observa, comprova e explica. A religião conecta, dá sentido, traz paz. O autoajuda, motiva, ensina e transforma. Eu peguei essas 4 coisas e estudei uma por uma para criar a minha teoria. Então, gente, quando a gente pega assim, ó, pensar sem sentir. Se você pensa e não sente, gera dúvida. Sentir sem agir, frustração. Agir sem direção, desperdício de energia. E isso aí, ele está tudo exemplificado na minha teoria. E agora eu vou mostrar o segredo para vocês. Onde é que está o segredo que faz tudo mudar? E ele é tão simples, tão óbvio, porém dificílimo de aplicar. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, quando a gente pega, vamos voltar de novo. Quando a gente pega o pensamento, gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Quando a gente pega a parte bíblica, quando a gente pega a lei da atração, todos eles falam a mesma coisa, mas ninguém explica como aplicar. Você vai lá, faz um quadro do sonho, coloca os teus objetivos, coloca os teus desejos, não alcança. O que está faltando? Porque vocês concordam comigo que se fosse só o pensamento seria muito simples? Eu quero ganhar mais dinheiro. Ó, acabei de pensar. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter um relacionamento melhor. Eu estou pensando. Só que não é o pensar que transforma. O pensar é a faísca de tudo. O que transforma é você pensar e sentir. É o sentimento. É isso que vai transformar
a nossa realidade. É o sentimento. É quando você pensa e você sente. Agora, é fácil de fazer isso? O que vocês acham? É fácil ou é difícil de a gente pensar e sentir? É dificílimo, gente. É dificílimo. Por quê? Porque você escolhe muito dos seus pensamentos. Eu posso escolher pensar. Agora, eu posso escolher sentir? Eu quero ficar rico. Eu posso escolher sentir, ficar rico? Eu quero ter uma vida melhor. Eu posso escolher. Por quê? Porque o sentimento a gente não escolhe. O sentimento, a gente pode até escolher o pensamento, mas o sentimento, se eu estou triste, eu não mudo. Eu estou triste. Agora eu quero ficar alegre. Eu estou com dor. Agora eu quero ficar sem dor. Eu estou desmotivado. Agora eu quero ficar motivado. Não é assim que funciona. O nosso sentimento, a gente não tem o controle dele. O que a gente pode controlar? A gente pode ter, e não é nem controlar, tá? A gente pode ser intencional com os nossos pensamentos. Quando a gente é intencional com os nossos pensamentos, a gente consegue gerar uma faísca no sentimento. Mas por que a gente não faz isso? Por que a maioria das pessoas não faz isso? Porque a gente vive numa sociedade acelerada. E o nosso cérebro, aí a gente vem para a parte da ciência, o nosso cérebro, ele evoluiu, mas ele continua com a mesma base. Qual que é a base do nosso cérebro? Toda ameaça, ele se prepara para correr ou bater. Ele não se prepara para o melhor. O nosso cérebro sempre se prepara para o pior. Exemplo. Estou apertado financeiramente. Alerta para o cérebro. O que ele vai fazer? Ele vai direcionar a energia dele para as dívidas, para as contas. E quando você direciona a tua energia para as dívidas, para as contas, o que vai acontecer? Mais dívidas, mais conta. Quer ver? Um exemplo fácil de você entender isso? Imagine que você quer comprar um carro, sei lá, um Corolla branco. E você cria esse sentimento de comprar esse Corolla branco. Você sai na rua, todos os carros, você vai ver 10 carros Corolla branco. Você vai ver 20 carros Corolla branco. E aí você pensa, poxa, só tem Corolla branca, olha só como está aparecendo. É isso que acontece? Não é isso que acontece. Passou 10 Corolla branco. O teu cérebro, ele ligou o gatilho e ele direcionou a energia. Mas fora esses Corolla, passou Celta, passou caminhão, passou ônibus, passou centenas de outros carros. Mas o teu cérebro focou no Corolla branco. Por quê? Porque você gerou um sentimento. E aí quando você gera, isso vale para tudo, gente. Se você conseguir gerar sentimento naquilo que você busca, esquece. Vai acontecer, não tem como não acontecer. E olha só a coisa, é assim, e quando a gente descobre esse conhecimento, quando a gente descobre como fazer isso, você fica livre. Vocês já me viram alguma vez eu preocupado? Por quê? Porque eu sei que eu vou alcançar aquilo que eu busco. Estava falando com a minha esposa essa semana, e ela me contando, porque ela também entendeu isso e ela faz a mesma coisa que eu. E ela falando, olha só, eu estava há 4 anos atrás, ela estava trabalhando numa empresa ganhando R$ 1.600 e ela já estava formada. E ela indo de ônibus e ela imaginava, ela conhecia um carro de uma amiga nossa que era um Vectra azul, banco de couro automático. E ela indo de ônibus e ela imaginava ela dentro do carro dirigindo. Hoje ela tem um Fuso azul automático de banco de couro. Tudo que você direcionar vai acontecer, não tem como. E aí você faz uma retrospectiva. Tudo aquilo que acontece que você não deseja, você direcionou. Eu não desejo passar necessidade financeira. Você direcionou a energia, vai acontecer. Não tem como. Tudo que você pensar, tudo que você gastar a sua energia, e assim, como o nosso cérebro... Quer ver uma coisa?
tudo que é bom, tu gasta pouca energia. Tudo que é ruim, tu gasta muita energia. Muita energia. E se você gasta energia naquilo que é ruim, o que vai acontecer? Mais coisas ruins. E é isso que a gente faz, porque o nosso cérebro, assim, vocês têm que entender que o nosso cérebro, ele é dessa forma. Ele trabalha dessa forma. Ele vai gastar energia naquilo que você não quer. Por quê? Porque é uma ameaça. É sempre uma ameaça. Eu não quero perder essa venda. Ameaça. Eu não quero passar necessidade financeira. Ameaça. E aí você começa a gastar energia naquilo ali. Como é que funciona na prática? Lei da atração, lei do universo, tudo. Como é que funciona na prática? Não é que as coisas venham até nós. Não é simplesmente eu querer que venha, pensar e essas coisas vão vir. É que quando você condiciona o teu pensamento e condiciona o teu sentimento, você começa a gastar energia observando as oportunidades. E isso é inconsciente. Então não é que as coisas estão vindo até você, é que você está gastando bem mais energia observando as oportunidades e produzindo, em vez de ficar gastando energia querendo fugir. É isso que acontece na prática. Não existe uma mágica, gente. E aí quando a gente traz para o lado espiritual, lá na Bíblia está escrito que nós temos livre-arbítrio, não é assim? Se nós temos livre-arbítrio, Deus não vai interferir. Então depende de mim. E aí tá todas as dicas lá, todas as dicas. Ó, se alguém lê a Bíblia, não precisa nem ler o Velho Testamento, só o Novo Testamento. Estudar, tudo que você precisa está lá. Aí quando você pega o campo da ciência, mesma coisa. Quando você pega o campo da filosofia, mesma coisa. Então quando você começa a entender que eu só preciso pensar intencionalmente. Por que pensar intencionalmente? Porque 99,9% do tempo nós estamos no automático. A gente vive no piloto automático. Hoje de manhã eu saí para vir para cá e aí tem duas garagens. Tem uma no térreo, onde fica o meu carro, e uma na garagem de baixo, onde fica o carro da minha esposa. Eu desci pelas escadas. Cheguei lá embaixo, roubaram o carro. Entrei na garagem errada. Por quê? Porque eu estava no automático. O tempo todo a gente faz isso. Mas por que a gente não percebe? Por que a gente não percebe que a gente está errando e continua errando e vai continuar errando? Porque a gente não para. Vocês todos não param para pensar em vocês. Vocês não gastam tempo, vocês não gastam... Olha só, gente. Vocês não tratam vocês como prioridade. Se vocês não tratam vocês como prioridade, as coisas não vão acontecer. Quando eu paro para pensar, e assim, ó, você precisa ter pensamento crítico. Você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui. Aliás, você deve se questionar. Mas se você não acredita e não questiona, você está sendo moldado pelos outros. A maioria dos pensamentos que você tem não é seu. Então, olha só, como é que a gente pode fazer para sentir? Existem algumas formas da gente estimular o sentimento. Primeira delas, e a mais estudada por todos os cientistas, gratidão. Se você é grato, e a gente tem 1000 coisas para ser grato todos os dias. Se você tirar um tempinho, 10 segundos por dia, para você ser grato, você estimula o sentimento positivo. Quando você estimula o sentimento positivo, a sua ação vai ser o quê, gente? Positiva. Não tem como você estar feliz, alegre, grato e trabalhar mal. Como também não tem como você estar triste, deprimido, infeliz e trabalhar bem. Entende que as coisas não convergem? Então, eu preciso estar bem para eu produzir bem. Para eu estar bem, eu preciso sentir, não é pensar. Ah, eu quero ficar bem. Não existe isso. Eu preciso sentir. Para eu sentir, eu tenho que provocar esse sentimento. Então, o sentimento de gratidão é a primeira coisa. Se você parar agora, gente, pegar um papel e começar a pensar, você vai achar no mínimo uma lista de 20 coisas para você ser grato. Só que esse
exercício, ele precisa vir de dentro para fora. Por que que as pessoas pensam superficialmente? Se você não parar e pensar, eu sou grato realmente por isso, você vai começar a escrever, sou grato por isso, sou grato pelo meu trabalho, e às vezes você nem é. E aí não gera sentimento. Se não gera sentimento, não vai gerar ação. Então, primeira delas, gratidão. Segunda, ato de bondade. Toda vez que você estiver mal, que estiver ruim, que estiver para baixo, saia na rua e ajuda alguém. De preferência desconhecido. E assim, não estou falando em ajudar. Compra um lanche e entrega para uma pessoa de rua. Faça isso para você ver. Quem que você vai estar ajudando? Não é a pessoa que você vai estar ajudando. Você vai estar ajudando você. O teu sentimento vai mudar. Só que olha só, gente. De novo. Saber as coisas é diferente de fazer. Agora você está sabendo de várias informações e provavelmente muitas delas você já sabia. Agora, por que a gente não faz, se eu já sei? Por que eu deixo ser atropelado, engolido pelo processo todos os dias e eu não faço aquilo que realmente vai me trazer resultado? E isso, a gente vê exemplos no nosso dia a dia. Todos nós sabemos que a gente precisa estudar o nosso produto para vender mais. Quanto tempo a gente estuda por dia? Terceira delas. Reviver experiências positivas. Se você voltar no seu passado, você vai ter várias experiências que te causaram emoção. Gente, tudo que eu estou falando aqui, o que vocês ouvem, vocês não vão escutar. O que vocês ouvem, daqui à tarde vocês já esqueceram. O que vocês gravam? Aquilo que vocês sentem. Se alguma frase dessa você sentiu emoção, nunca mais você vai esquecer. E isso vale para tudo. Por que a gente olha... Pensa assim, gente. Nós estamos aqui, isso aí vocês veem que acontece o tempo todo. O Thiago está aqui, eu estou aqui, o Roberto, todos nós estamos aqui falando do produto, dando treinamento, falando de uma coisa, falando outra. E você, às vezes, não pega aquilo. Aí a gente vai num treinamento, vem outra pessoa e fala a mesma coisa. E você... explodiu minha mente. Por quê? Porque gerou emoção. Quando gera emoção, você capta aquela mensagem e nunca mais ela sai. Ela entra numa caixinha no cérebro, toda vez que você quiser reviver, ela vai estar lá. Então, por isso que o desafio é gerar emoção, é gerar sentimento. Não é o pensamento é fácil. Aí, quarto, visualizar, a visualização emocional. Como é que é a visualização emocional? Vocês sabem, isso aí eu não preciso dizer, provavelmente vocês que estão aqui já estão se desenvolvendo, vocês sabem que o cérebro não distingue a realidade do que não é a realidade. Todo mundo sabe disso. Isso aí é provado cientificamente. Aí, gente, vamos pegar assim, ó, quando você pega Ayrton Senna, Tiger Woods, aquele corredor de moto lá, não sei se vocês viram o vídeo dele, ele sentado e visualizando e fazendo todas as curvas. Visualizava toda a pista e fazendo as curvas. Ficou em primeiro lugar. Tiger Woods, ele visualiza todo o torneio. Aí quando a gente pega, todos os grandes fazem isso. Por quê? Porque funciona. Só que funciona como? Quando você visualiza com emoção. Se não tiver emoção, não vai funcionar. Só que para ter emoção, o que você tem que fazer? Vocês sabem o que tem que fazer para você visualizar e criar emoção? E é uma coisa bem simples. Quem é que sabe aí? Quem é que quer se arriscar? Sim, sentir, mas para sentir, precisa fazer algo antes. Precisa desacelerar a mente. Senão você não vai sentir emoção. Ah, vou pensar no meu carro, dos meus sonhos. E aí você está pensando no colega, está pensando no trabalho, está pensando... Não vai sentir emoção. Para você sentir... E assim, ó, provavelmente, inconscientemente, todos vocês já viveram isso. Olha só. Eu comecei a visualizar o meu carro, esse último que eu comprei. A emoção que eu senti antes de comprar foi a mesma que eu senti quando ele chegou. Não muda nada. Você não precisa ter para você sentir. Você precisa visualizar. Agora, por que quando é coisa ruim a gente visualiza e sente assim, ó? Nossa, esse mês o financeiro vai apertar. Tu já sentiu na hora.
Já bate a ansiedade, já bate o medo, você quer vender mais e aí você não vende. Por quê? Porque é negativo. O negativo sempre tem mais força. Então, quando a gente quer visualizar para sentir emoção, você precisa desacelerar a mente. E aí você precisa começar a pensar, visualizar e sentir. E se você fizer isso repetidamente, não importa o que aconteça ao seu redor, não importa. Você vai alcançar aquilo que você busca. Não tem como, gente. E é por isso que muitas vezes, e assim, ó, todo o estudioso, ele é taxado de arrogante, de metido, mas é para ser mesmo, gente. Por quê? Porque a gente faz exercícios. Eu acordo de manhã, eu me arrumo, eu vou para frente do espelho, lindão. Como tu tá bonito, como tu é lindo, como tu é inteligente. Eu coloco muitas palavras de afirmação. E eu vou sentindo, e eu vou sentindo. E ainda para reforçar, eu chamo a minha esposa e faço ela falar. Fala que eu sou lindo, fala que eu sou bonito. Tu reforça aquilo. Quem de vocês faz isso? Ah, eu não vou fazer isso aí, é brega. É brega? Gente, 2020, início de 2024, nós entramos naquela sala ali, eu, o Luiz e o Mauro. Nós tínhamos fechado o ano de 2023, 37 milhões, 35 ou 37 milhões. E a gente entrou naquela sala ali para desenhar a meta do ano. E eu falei, vamos colocar 200 milhões? Cara, é loucura. Então, não tem como. Nós saímos de 35, parecia um psicopata, um doido. Não tinha como. E aí a gente colocou 100 milhões. Então, vamos colocar metade, então. E ainda era ousado pra caramba. 200 milhões era uma coisa fora da realidade. A gente não atingiu os 100 milhões, a gente atingiu 80, mas eu não mudei o meu pensamento. Por quê? Porque eu não preciso que os outros acreditem. Eu preciso eu sentir. 2024, a gente não atingiu 80 milhões. 2025, 129 milhões. 2026, é impossível nós não atingir mais de 240 milhões. Alguém duvida agora? Não. Ninguém duvida. Agora é realidade. Vocês entendem que assim, ó, você não precisa que os outros acreditem, você não precisa que os outros entendam, você não precisa de nada, você precisa acreditar e sentir. E quando você acredita e sente, você fica livre da pressão, você fica livre de precisar vender, você fica livre dos pensamentos negativos, você fica livre de tudo. E quando você vive livre, você vive com leveza. Quando você vive com leveza, você produz mais. Quando você produz mais, você tem resultado e assim sucessivamente. Por quê, gente? Por quê? Porque olhem para mim, sejam sinceros com vocês, você não precisa falar, eu sei. Eu não sou um alienado, eu sei que eu não sou inteligente, eu sei que eu não tenho todo o conhecimento do mundo, eu sei que eu não sou o mais trabalhador, eu sei de tudo isso. Mas eu sei aonde eu vou chegar. Por quê? Porque não depende dos outros. Depende daquilo que eu sinto. E se eu sinto, eu só preciso fazer isso. Se eu sentir, eu vou agir. Não tem como eu sentir sentimentos positivos e eu ficar parado. Não vou fazer nada. Então, para vocês verem como eu sou bem petulante, que eu refutei a outra teoria. Então, essa teoria aqui, ó, pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Feito por cientistas, estudiosos. Para mim, eu refutei. Eu criei a minha própria teoria. E aí, mas tu é muito petulante. Tiago, me responde uma coisa. 1 mais 1 quanto dá? 2. Agora, se eu e a Silvana querer que seja 5, vai ser 5 ou vai continuar sendo 2? Eu e ela queremos que seja 5. Vai continuar sendo 2. Só porque eu e ela queremos. Agora, se todos nessa sala querer que seja 5, ainda assim vai continuar sendo 2. 1 mais 1 é 2. Então não é porque todo mundo diz que é assim que tem que ser assim. Por quê? Todo mundo está dizendo que essa teoria aqui equivale. Por quê? Mas todo mundo, eu não. Qual que é a teoria que para mim funciona? Essa aqui, ó. Pensamento. Tudo começa no pensamento.
Só que todo pensamento ele vai gerar um significado para você. Quando é um pensamento consciente, ele vai gerar um significado. Pode ser medo, pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser motivação, pode ser alegria, pode ser amor, pode ser compaixão, pode ser gratidão. Todo pensamento que você criar intencionalmente, ou mesmo que não seja intencionalmente, ele vai gerar um significado. E esse significado que vai gerar um sentimento. Então, toda vez que vem um sentimento ruim dentro de você, faça essa pergunta. Que tipo de pensamento me trouxe isso? E que significado eu trouxe? Por quê? Porque pensa assim, gente. Imagine duas pessoas que perdem um emprego ao mesmo tempo. Uma vai dizer, acabou minha vida. Eu tenho um monte de dívida para pagar, eu tenho um monte de conta, como é que eu vou pagar aluguel, como é que eu vou comprar comida? O outro vai pensar, que oportunidade boa para eu crescer. Agora eu vou procurar algo que eu queira fazer. Dois eventos iguais, dois significados diferentes, dois sentimentos diferentes. Então, tudo começa na forma como você pensa. Você atribui um significado que vive e que pensa. Então, o que eu vivo e o que eu penso, eu atribuo um significado. Primeiro eu pensei, depois eu atribuo um significado. Só que olha só, por que isso é difícil, gente? Porque isso aqui acontece em fração de milésimo de segundo. Você pensou, você cria o significado, você sente e você age. É milésimo de segundo. Só que se você entende essa teoria aqui, pensamento, tudo começa no pensamento, depois o significado que vai gerar, o significado vai gerar um sentimento que te impulsiona ou te trava, dependendo do sentimento. Se o sentimento é bom, ele vai te impulsionar. Se o sentimento não for bom, ele te trava. Depois disso, vai gerar ação. O sentimento influencia as suas ações. Só que aqui está o erro. Por quê? Porque, vamos pensar o seguinte, eu criei um pensamento, gerei um significado, gerei um sentimento positivo e agora eu gerei uma ação. E essa ação é fazer uma venda. Eu fui lá e fiz a venda. Mudou a minha vida? Não. Por quê? Porque não é a ação que muda, é a repetição. A repetição que vai criar um hábito que vai fazer você mudar de vida. Não é a ação. Por isso que essa teoria, para mim, não faz sentido. Quando você cria a repetição, vai criar novos hábitos que constrói a vida que você tem hoje e a vida que você quer ter no futuro. É isso, gente. Se você entender isso, pegar o significado, pegar o pensamento, e você pode criar o pensamento de forma intencional. Por quê? Tudo começa no pensamento. O cara que inventou a cadeira, ele não saiu caminhando e tropeçou num monte de madeira e saiu uma cadeira. Ele pensou, criou a imagem mental e depois ele criou. Então tudo começa no pensamento. Só que não basta pensar, eu preciso dar um significado para aquele pensamento, que vai gerar o meu sentimento. E eu tenho que vigiar esse meu sentimento. Porque se o meu sentimento é ruim, eu tenho que entender de onde é que ele veio. Para depois gerar uma ação, para depois gerar repetição. Gravem isso, não é só ação, é a repetição. A repetição do processo, sem pressa e sem pausa, que vai gerar o resultado. Depois eu posso compartilhar isso aí para vocês. Aí, gente, como é que a gente faz? A gente está cheio de lixo mental. A maioria dos pensamentos que você acha que é teu não é. Foi alguém que implantou ali. Imagine assim, gente. Nós tomamos banhos todos os dias, certo? Ou pelo menos deveria. A gente toma banho todos os dias. Agora vamos imaginar se nós ficássemos um mês sem tomar banho. O que aconteceria? E se nós ficássemos um ano sem tomar banho? O que aconteceria? E se nós ficássemos 2 anos sem tomar banho? Não teria como viver, vocês concordam comigo? Então a gente toma banho todos os dias para cuidar do corpo. Muitos fazem exercício, muitos cuidam da alimentação. Agora eu pergunto para vocês, quando que vocês param para limpar a mente de vocês? Quantas vezes vocês já pararam para fazer uma limpeza na mente? Tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que não é seu,
E assim, ó, todo pensamento, e é muito, gente, é muito doido isso quando você entende, porque você percebe que muitas vezes as pessoas estão defendendo uma ideia que ela tem convicção que é dela. Mas quem entende sabe que não é dela, foi implementado ali, de alguma forma, pelas redes sociais, pela sociedade, pela forma com que a pessoa vive, pela cultura. Por isso que na filosofia diz, conheça a ti mesmo. Quanto que você conhece de você? Quanto que você sabe quem você é? Então, tudo aquilo que você acredita, na maioria das vezes, não é. Ah, eu sou assim. Ah, eu não mudo porque eu sou assim. Não é assim, gente. É algo que foi implantado inconscientemente. Por isso que você precisa ter pensamento crítico, se questionar, perguntar. Eu sou a pessoa que mais incomoda os licenciados porque eu pergunto tudo e eu discuto tudo. Tudo eu sou contra. Contra. Outra coisa, gente. A resistência te suborna. Toda vez que você quiser mudar, ó, você está aqui, tá? Você está aqui nesse patamar. Eu quero ir para cá. Para baixo, vocês já ouviram aquela frase, para baixo todo santo ajuda? Para baixo não tem resistência. Se você está aqui e você quer cair mais para baixo, é de boa, tranquilo. Agora, se você está aqui e você quer subir um degrau, vai ter resistência. Não tem como, gente. Vai ter resistência. E a resistência, ela te suborna. Como? Com balinhas. Ela te dá uma balinha para você não atingir o teu sonho, não atingir o teu objetivo. Sempre vai acontecer. Quer ver? Já aconteceu com vocês nem perceberam. Você começou a visualizar algo diferente, começou a visualizar um patamar diferente, quebrou o carro, bateu o carro, queimou a máquina de lavar roupa, furou o pneu, e aí você pensa, cara, essa semana aconteceu tudo de errado. Não é, gente, é a resistência. A resistência, sempre vai haver a resistência quando você for mudar de patamar. Por isso que a gente tem que entender como funcionam as coisas, o funcionamento do universo, porque não faz sentido, gente. Não faz sentido. Gente, pensa assim comigo, faz sentido a gente vir para essa vida para sofrer? Por que eu estou aqui? Se não é para mim viver do bom e do melhor, então nem tivesse vindo. Eu já ouvi uma frase que tem pessoas que falam o seguinte, na próxima encarnação, se é para mim nascer pobre, eu quero nascer um cachorro. Vocês já ouviram isso? Olha só, gente, que falta de raciocínio, gente. Então não faz sentido. Se não faz sentido, alguma coisa eu tenho que buscar, alguma coisa está errada. Para nós terminar, gente, proteja a sua esperança. A esperança é uma bola de cristal frágil. Ela pode se quebrar a toda hora. Protejam. Por quê? Porque você pode perder tudo na vida. Você pode perder dinheiro, pode perder familiar, pode perder tudo. Mas se você tiver esperança, você reconstrói. Agora pensa o contrário. Você tem tudo, mas não tem esperança. O que sobra? E quem é que presta atenção nisso? Você já se perguntou como é que está a minha esperança? Eu estou acreditando? Por quê? A esperança é sua. Pensa assim, gente. É uma bolinha de cristal. Se eu tivesse tempo, gente, eu ia fazer algumas dinâmicas para vocês verem. A nossa esperança é uma bolinha de cristal e é nossa responsabilidade, não é mais de ninguém. Ninguém vai cuidar da sua esperança. Por quê? Porque não pode. Porque as pessoas não sabem qual que é a tua esperança. É tua. E agora, se você não proteger ela pode quebrar. E quando ela se quebra, nunca mais ela volta a ser. Você pode juntar os pedaços dela, mas ela não vai ser como era antes. Então proteja a tua esperança, não importa o que os outros falam. Você tem que proteger, porque se você não se agarrar na tua esperança, sobra o quê? O meu trabalho? Trabalho sem esperança faz sentido? Ah, sobrou o meu dinheiro. Dinheiro sem esperança faz sentido? Ah, sobrou a minha família sem esperança. Gente, olha só, isso aqui, gente,
daria um treinamento. Inclusive, isso aqui eu defendo na minha tese. Só isso aqui daria um treinamento. Só isso. E para nós encerrarmos, isso aqui eu achei fantástico, tá? Na primeira parte da vida você aprende, na segunda você vence e na terceira você distribui. Isso para mim é a essência da vida. Agora, tem um detalhe, tá? Tem pessoas com 25 anos que já estão distribuindo, que já aprenderam, já conquistaram e já estão distribuindo. Tem pessoas com 70 anos que ainda estão no caminho de aprender. Não é uniforme para todo mundo. Cada um tem o seu tempo. E nenhum está errado, gente. Não tem momento certo ou errado. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu momento. Cada um tem uma velocidade. Cada um tem um objetivo. Gente, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e não tem uma igual à outra. Todas são diferentes. E se todas são diferentes, todos pensam diferente. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho, gente, do que é a vida profissional, pessoal, financeiro, a gente para de se debater tanto. Não é que a gente não vai cansar, não é que a gente não vai ter dias desafiador. Vocês acham que eu não me abalo? Tem dias que eu estou abalado, mas eu sei que amanhã eu vou estar melhor. Por quê? Porque eu vou ser intencional. Eu vou gerar sentimentos positivos. Eu vou mudar a forma com que eu penso. Eu vou criar momentos. Quer ver uma coisa? E assim, ó, quando você tem... Eu sou uma pessoa muito abençoada, por isso que eu sou arrogante mesmo, gente. Quando você tem uma pessoa do teu lado, eu tenho a minha esposa do meu lado, que ela, o tempo todo, ela me ajuda. Ela cresceu junto comigo. A gente veio com a mesma... obcecados pelo conhecimento. E aí, essa semana, aconteceu 2 fatores externos que me chateou pra caramba. Primeiro, minha esposa bateu o carro dela, só o retrovisor, mas saiu R$ 1.500 para arrumar. Eu estava indo a Farroupilha, furei o pneu do carro, não vi que tinha furado. Cheguei no posto, não deu para consertar, aí tive que trocar o pneu. Não vendem só um pneu, tenho que vender o 2, 3.200, 2 pneus. Nossa, eu cheguei em casa assim, chateadíssimo. E aí eu falando para minha esposa, digo, caramba, mas que semana desafiadora. Ela disse, espera um minuto aí. Tu lembra? Eu já vi que vinha pedrada. Primeiro, se estragou os carros, se furou o pneu, é porque nós temos. Segundo, tu lembra quando nós estávamos andando de ônibus, que a gente queria muito ter o carro? Tu lembra quando tu comprou o teu primeiro Celta, que tu não tinha R$ 20 para botar de gasolina, que um dia tu foi no posto com um monte de moeda para botar de gasolina? E tu tem coragem de reclamar? Dessa forma ela me trata. Tu tem coragem de reclamar? Então não tem como, gente. Quando tu tem 2 pessoas que buscam o mesmo propósito, uma sempre vai chamar a atenção da outra. E aí as 2 crescem juntos. Gente, teria assunto para nós conversarmos 2 dias sobre tudo isso. Mas é segunda-feira, nós precisamos vender. Sem pressa e sem pausa. O que é sem pressa, gente? Não entendo mal. Não é não fazer. É não acelerar o pensamento. É não estar com o pensamento acelerado, porque o pensamento acelerado vai criar ansiedade e a ansiedade vai te travar. Por isso que essa é a minha frase preferida, sem pressa e sem pausa, sempre. Não tem como você não alcançar aquilo que você busca. Pense no que eu falei, gente. Questione, duvide, me pergunte se vocês tiverem dúvidas. Mas não deixem de buscar, não deixem de sentir. E se vocês fizerem isso, não tem como vocês não alcançar aquilo que vocês busquem. Ótima semana para nós, estamos juntos, até depois do fim.